Buenos días a todos, a todas, bienvenidos. Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy vamos a tener un tema por demás relevante. Lleva por título Afrodescendientes en América Latina, diálogos desde Brasil y México. Para mí es un gusto presentar a nuestras invitadas, la doctora María Consuelo Oliveira Santos y la doctora Marisol Alcocer Perulero. Permítanme expresar unas palabras de su trayectoria académica y profesional. En cuanto a la doctora María Consuelo Oliveira Santos, es licenciada en Letras y Filosofía, con doctorado en Antropología Social y Cultural, que cultiva la línea de investigación Antropología Médica y Salud Internacional por Universitat Rovira Virgili, España. Tiene un postdoctorado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, aquí en México. Tiene un máster en Antropología y Estudios Avanzados en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster en Educación por la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Investigador en el Grupo de Estudios Afro-Brasileiros, CAUE, de la Universidad Estadual de Santa Cruz. En el Grupo de Investigación de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, de Brasil. Y también es integrante del Grupo Transdisciplinario de Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desarrolla investigaciones con énfasis en afrodescendencia, adultos mayores, danza y mediación tecnológica. La doctora Marisol Alcocer Perulero puede ser descrita como feminista, antirracista, costachiquense. Es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la FLACS México, maestra en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, politóloga por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha realizado una estancia postdoctoral en Ciencias, Ciudad de México, de 2018 a 2019, con el proyecto de investigación Vulnerabilidades y Violencias Diferenciadas contra Mujeres de Regiones con Población Mayoritariamente Indígena y Afrodescendiente en Guerrero. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de California, Santa Cruz, con la doctora Rosalinda Fregoso, para la discusión sobre el feminicidio desde el enfoque interseccional. Esto fue en el año 2017. En 2016 ganó la subvención internacional que otorga el Fondo Margaret McNamara Memorial por el trabajo de investigación doctoral. Actualmente es colaboradora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Guerrero, Ana Aren, profesora invitada del IEPAIMA y colaboradora en el proyecto Violencias Múltiples y Racismo en Guerrero, hacia una justicia transformadora que contribuya a la construcción de paz, 2020-2021, en el PRONACE CONACYT, coordinado por Mariana Mora del CIESAS y María Paula Sifón de la UNAM. Bienvenidas, colegas, es un placer tenerlas aquí en este espacio. El Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados y el Aguagro se enorgullece de tenerlas aquí para platicar de estos temas. Y pues bien, uno de los puntos importantes por abordar, que es todo el género de afrodescendencia, recae en cómo se visibiliza el asunto de la afrodescendencia, tanto en México como en Brasil. Y en este sentido quiero preguntarles a nuestras invitadas sobre este tema en la agenda de gobierno. Por favor, Consol, si nos compartes tus palabras. Adelante, Consol. Tu micrófono, Consol. Sí, Consol, no te escuchamos. Adelante.
É um prazer estar em contato com o México, esse país belo que me gusta muito, que aprendi a gostar de suas coisas, de sua gente, que he vivido 2 anos e 2 meses na cidade de Monterrey, não? E sempre que estou em contato com a gente de México, em algum momento quero voltar a México para viver outra vez, e, enfim, esse momento nos aproxima e é um grande prazer que estou com todos vocês. Me gostaria que compartilhasse a pantalla comigo, já está? Sim. Sí, listo, te podemos ver. Ok. Eu gostaria de pensar, no princípio, só uma breve síntese, não? Da questão do tráfico de escravos para o Brasil. E hemos visto as principais rutas de tráfico e a gente que chegou ao Brasil, os bantus, os sudaneses, os muçulmanos. Esses 2 grupos primeiros aqui, os bantus e os sudaneses, foram os mais que chegaram mais em Brasil. Eu digo isso porque vai ser importante para depois, porque estou ensinando isso. Principalmente os sudaneses aqui, Yoruba, Nagô, Queto, Jexá e Guebá, que tem muita relação com as religiões afro-brasileiras. Não? E no século XVI a XIX, os historiadores dizem que uma conta aproximada de 11 milhões de negros, de africanos, han sido transportados para as Américas. E 4 milhões chegaram a portos brasileiros. Então, o Brasil realmente recebeu muitos africanos. Aqui, essas clássicas fotografias, imagens de los sacrifícios dos negros aqui em Salvador de Bahia, que eles trabalhavam na agricultura, em las casas, eles vendiam coisas em las calles. Então, eles participavam de toda a vida da sociedade brasileira. Então, esses escravos que trabalhavam em las minas, em la agricultura, e os que estavam em las cidades, estavam fazendo trabalho de domésticos ou vendendo coisas, eles não estavam livres do estigma de ser escravos, não? E dificilmente eles conseguiam a ascensão social. Eu vou passar rapidamente por algumas leis, porque vamos falar de leis e nesse percurso. E é só muito rápido para que observemos como o processo passa em Brasil em relação à questão das leis. Por exemplo, em 1871, a lei do ventre livre, que a partir daquele momento os ninhos nasceriam livres a partir de 21 anos. Entretanto, se observa que nesse momento havia grande a natalidade, se morria muitos ninhos, não? E alguns não chegavam a ser libertos. Em outro momento, e também as madres não se tornavam livres. Então, havia uma complicação nisso aqui. A lei dos sexagenários. A partir de 65 anos, se poderia ser livres, não? Passariam a ser livres, os escravos passariam a ser livres. Essa lei ha sido uma lei que era mais ou menos uma trampa, porque era o Estado que se desafia de los maiores, porque 65 anos naquele momento eram muito viejos, não? Por todo o trabalho, por tudo que lo hacían, chegavam em uma idade de 65 anos com muitos problemas já. Então, se o Estado se desafia deles, se tornavam livres, pero livre como? Sem nenhuma garantia do Estado, não? Em 1888, se extingue oficialmente a esclavitud no país, que os movimentos negros, a gente do Brasil, não aceita como
uma lei áurea, uma lei que extingue oficialmente. Ela foi muito mais em documentos, porque o Estado não ha hecho cargo dessa gente, de los que estavam, que passariam a ser livres. E eles estavam na calle, sem quê? Para quê? Não haviam, não estudavam. Então, ha sido uma coisa muito perversa, essa lei, não? A liberdade, mas que tipo de liberdade? Em 1950, somente em 1950, estabelece a discriminação de raça e color e religião, mas é uma lei que sem muitos efeitos. Em 1976, o governo do Estado da Bahia suprime o requisito de registro policial para o funcionamento dos templos religiosos. Os templos religiosos afrodescendentes sofriam persecuções muito fortes da polícia. Tá? E eles estavam em sítios apartados do convívio social, muito alejados, e às vezes tinham que desfazer de suas coisas, porque não podiam exercer a religião. E essa lei ha sido muito importante. Em 86, há um tombamento. O tombamento é a catalogação da Serra de la Barriga, que ha sido um dos quilombos mais importantes. E tem aquele personagem zumbi de los Palmares, que é um signo de luta da gente, não? Da gente afrodescendente. Somente em 88, a Constituição do Brasil converte um delito sujeito a pena de prisão, em termos de lei, a questão da prática do racismo. Em 98, há a criação de quotas na Universidade de Brasília para os afrodescendentes. 50% das quotas para os afrodescendentes que provêm da educação primária pública. Em 2003, também, outra feita também muito interessante, que a história e cultura afro-brasileira e africana entram como lei em las escolas, nas ensinanças médias, e depois nas universidades, e em 2008 se incorpora da cultura indígena. Em 2010, se aprova o Estatuto da Igualdade Social. Então, são feitas significativas de avanços, não? Que temos avanços, e o Estatuto da Igualdade Social é muito interessante, é um texto que garantiza à população negra a igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos, né? A eliminação de obstáculos históricos, por exemplo, socioculturais, como a implantação de mecanismos para que o que se propõe nesse estatuto possa ser realizado, como a criação do Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, o SINAPI. Também há um incentivo que a sociedade civil e a iniciativa privada, em articulação, por estabelecer programas em relação ao incentivo, à promoção de cursos, de emprego para os afrodescendentes. E também as defesas institucionais permanentes que garantizam o acesso à justiça. Então, esse é um texto que reunifica todas as lutas que os movimentos de mulheres, movimento negro, vários movimentos em Brasil. E se constitui um Estatuto de Igualdade Social que realmente é um avanço. E nele estão as políticas públicas também, não? O Estatuto é uma das políticas públicas, a lei de quotas da universidade também que está funcionando, a lei instituindo História e Cultura Brasileira também, a beca de iniciação científica a estudantes universidades públicas também funciona. A Política Nacional de Saúde Integral é mais complexo, a questão. O programa Beca Prêmio de la Diplomacia, isso tudo são
algunos ejemplos de políticas públicas en relación a los afrodescendientes. Pero entonces, tenemos nesse primeiro momento, isso que eu queria apresentar, não? De que passamos a um momento de esclavitude. O Brasil realmente é um país que recebeu, que comporta em sua cultura, em sua maneira de ser, seu modo de ser, a grande a influência africana, e isso é presente em todos os espaços, em todas as suas representações, no ideário, aunque a questão racista ainda permanece no Brasil, pero vamos observar um pouco mais adelante. E, nesse momento, é uma introdução a essa temática. Não? Seria interessante que... Adelante, doutora. Adelante, professor. Sim. Eu digo o seguinte, que nesse momento, o que me gostaria apresentar é isso, não? Que passamos da esclavitude, como as leis foram cambiando, chegamos a muitos movimentos em Brasil que proporcionaram a que chegássemos a esse momento de políticas públicas. Realmente, temos avanços, consideráveis avanços, pero nos próximos momentos, dos outros momentos que veremos nessa nosso conversatório, veremos que a questão, há avanços, pero há grandes problemas em relação aos afrodescendentes, que é, às vezes, um contrasentido, porque há avanços importantes, pero há outras questões muito complexas em relação aos afrodescendentes, há um racismo latente, há questões econômicas, sociais também muito complicadas em relação ao coletivo afrodescendente. Então, é isso, nesse momento, que me gostaria de dizer isso por agora. E a partir disso, vamos ver outros aspectos. Gracias, doctora. Pues en México, doctora Marisol Alcocer, el derrotero histórico ha sido otro. Recientemente se ha visibilizado lo afro. Sus comentarios al respecto, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Licea. Me escuchan y me ven, ¿verdad? Ya me veo yo también. Sí, muchísimas gracias. Antes también me uno al agradecimiento de estar aquí, de poder regresar a casa, donde me formé en el pregrado ya hace 17 años. Entonces, estoy muy agradecida por este diálogo y sobre todo por estar con Sol, con una colega brasileña, porque creo que hay muchísimo también que retomar todavía de lo que está haciendo Brasil. Compartimos muchos derroteros, pero también muchas problemáticas. Y efectivamente, como dice aquí el doctor Silvestre Licea, ha sido otro el camino. Desde los trabajos pioneros, por ejemplo, de Aguirre Beltrán, de la población negra de México, desde ese estudio de Cuixla, esbozo etnográfico de un pueblo negro en la Costa Chica, desde su trabajo El Negro Esclavo en la Nueva España, es decir, quisiera destacar que los principales aportes en torno a la afrodescendencia en México ha venido de la antropología y de la historia principalmente. Eso no quiere decir que sea exclusivo, ¿no? Y antes de entrar un poco a la temática, quisiera poner el contexto pues, más contemporáneo un poco, no me centraré en la parte histórica, pero quisiera destacar que pues hay un campo todavía bastante abierto en torno a la afrodescendencia a partir del reconocimiento que ha sido reciente, ¿no?
Como un breve recuento, destaco que es desde mediados de los años 90, ya en este contexto global marcado por el multiculturalismo y el reconocimiento de la diversidad, es que en nuestro país, en México, confluyen varios actores, ¿no? Activistas, académicos, instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y en general como todo un movimiento social que comienza a reivindicar la influencia africana en la conformación de la sociedad nacional en México, ¿no? Se comienza a defender la presencia de la población afrodescendiente que se apuesta, que es culturalmente diferenciada desde su óptica. Esa ha sido parte del movimiento y de las demandas, a propósito de la temática, ¿no? Y tomo esto como referencia respecto a la agenda de gobierno y las demandas de afrodescendientes en México. Hay que destacar a tres grandes actores que se ubican, o cuatro podríamos decir. Uno, el papel de las organizaciones y los colectivos que han ido muy de la mano con el papel de la academia, las instituciones del Estado en cualquier nivel del gobierno, pero también los organismos internacionales en el marco justo de estas demandas por el reconocimiento y por ser grupos culturalmente diferenciados, ha sido la apuesta, ¿no? Y antes de hablar de la agenda de gobierno, quisiera hablar de la agenda política de los colectivos y las organizaciones afromexicanos o afrodescendientes, ¿no? Que son los que han posicionado ciertos temas y los temas en el debate político y en la acción y han exigido a los actores políticos y al Estado que posicionen sus demandas como colectivos. Retomando un poco lo que dice el doctor Giovanni Castillo, un colega colombiano que ha hecho trabajo de campo por muchos años en la Costa Chica, podemos resumir la lucha de los colectivos afromexicanos en tres grandes aspectos. El primero, el reconocimiento en la Constitución Política de México. Aunque Guerrero desde 2014 reconoce a las comunidades afromexicanas y Oaxaca desde 2013 reconoce a las comunidades y poblaciones afromexicanas en su constitución local, ¿no? Esa es la primera demanda, la gran demanda que articuló a todo el movimiento. Otra segunda gran demanda ha sido la visibilidad de estadísticas en los censos oficiales, en aras justamente de saber con claridad cuántos son, dónde viven, en qué condiciones culturales, políticas, sociales, económicas está la población afrodescendiente. Y un tercer gran campo han sido las políticas públicas, ¿no? Justo que es lo que vamos a tocar también posteriormente en materia de salud, de educación, de desarrollo, ¿no? Para que el Estado intervenga de manera diferenciada, porque apuestan también que viven una marginación y exclusión diferenciada por tener todo un racismo histórico, estructural, contemporáneo también que siguen vigentes a partir de sobre ciertos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, ha habido muchas estrategias de los colectivos afrodescendientes, los foros, los seminarios, digamos que las reuniones internacionales han sido muy importantes para visibilizar las agendas políticas, ¿no? Mención especial merece el Encuentro de Pueblos Negros, por ejemplo, que ya lleva 21 años consecutivos que realizan este tipo de acciones, donde se muestra el compromiso por concientizar y sensibilizar a la población afromexicana respecto a su identidad étnica, ¿no? Por ejemplo, pero también apuestan a demandar las problemáticas sociales que viven como población. Entonces, hay varias organizaciones, principalmente quisiera, como aquí estamos con varios estudiantes de ciencia política, por ejemplo, hay muchos colectivos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, que son los que han puesto la agenda, ¿no? Y desde la ciencia política también es importante que conozcamos cómo está, digamos, mapeado, dónde están las organizaciones y los colectivos. Ahora, respecto a los avances por parte del Estado, podríamos pensar esa agenda de gobierno. Fue hasta el año pasado, en agosto de 2019, que se reconoce en la Constitución Política de México que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas. Ustedes pueden saber, por ejemplo, que en la costa podemos decir no somos costeños, somos morenos, somos negros o somos afrodescendientes. También hay varias formas de autodenominarse y cualquiera que sea la forma se reconoce como parte de la comunidad afromexicana, ¿no? Entonces, otras instituciones estatales, otras, digamos,
acciones, podemos pensar, por ejemplo, en Guerrero tenemos la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, en Oaxaca la Secretaría de Asuntos Indígenas, o sea, también empieza a haber determinadas acciones a nivel de entidad federativa o nivel subnacional. Pero otra cosa muy importante que quiero dejar aquí también es la encuesta intercensal en 2015. Por primera vez después de los censos de la colonia, se preguntaba a la población afromexicana si se reconocía como afrodescendiente en 2015, imagínense, ¿no? Y eso fue un logro de los movimientos sociales, de los colectivos afromexicanos. ¿Por qué? Porque primero es una cuestión de derechos humanos que se tenía con la población afrodescendiente, ¿no? Si no aparecen en los censos, no se sabe la radiografía de cómo están, dónde están, cuáles son las problemáticas, ¿no? Es una cuestión que funciona y debería funcionar para diseñar políticas públicas, ¿no? Y sin olvidar el censo 2020. Por primera vez en el censo se les estaba preguntando a toda la población a quien se le llega a censar si se considera afromexicano, negro o afrodescendiente por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, ¿no? Entonces, sí ha habido un avance, sí pasamos de la época, sí, igual como menciona Consol, de la esclavitud, pero desde los 90 que empezó el movimiento afrodescendiente en México, un año es que se reconoce una de las grandes luchas y eso va a significar una oportunidad sin duda para identificar las problemáticas diversas, ¿no? Este es el primer saque que dejo aquí respecto a esta temática, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol Alcocer. Pues los grupos afrodescendientes también tienen sus identidades, símbolos y conocimientos propios que hacen una diferencia con los demás, pero también que pueden entrar en confrontación, choque con los que ya están establecidos de manera oficial por la ciencia, por la política, y que pueden verse estas identidades, símbolos y conocimientos de las comunidades afrodescendientes como incluso atentatorias de la ciencia normal o como excentricidades meramente, pero no como reconocimientos propios. Doctora Consuelo Oliveira, si nos hace comentarios al respecto, por favor. Como Marisol estava dizendo, a questão de... sim? Me escuta? Sim. A questão afrodescendente em Brasil ha passado por uma agenda muito interessante, muito forte. Os movimentos negros são muito presentes em Brasil. Movimento de mulheres, movimentos religiosos, muitos reconhecidos, é uma larga história, e essas conquistas das políticas públicas em Brasil, que ligamos a esse estatuto que reunifica essas leis e a criação de mecanismos para implementação das leis, isso tudo a ser devido de lutas, de muitas lutas, não? Dos vários grupos, entidades, enfim. Agora, uma questão interessante, a questão em relação à cultura afrodescendente, é que, aunque tenhamos esses avanços em termos de políticas públicas, algumas estão implementadas, outras para implementar-se, e outras estão em estudo, pero a questão cultural afrodescendente, ela, todavia, tem alguns problemas de incompreensão da sociedade brasileira em relação a ele. Se, por exemplo, existem alguns aspectos da cultura afrodescendente que são perfeitamente aceitáveis e são visíveis, e a gente participa muito delas. Por exemplo, a capoeira, né, que é uma dança, uma luta. Aqui é um grupo de capoeira que está aqui em Barcelona, mas está em todo o mundo.
esses grupos, isso é bastante aceitado. A gastronomia é muito interessante e incluso em Bahia, é uma gastronomia muito específica, porque Bahia, estado de Bahia, Salvador de Bahia, ha sido um dos portos que mais receberam africanos. Incluso é uma das cidades mais negras do Brasil, Salvador de Bahia. Isso também, toda a gente, não há problema com a gastronomia. O bloco de carnaval, esse é o primeiro bloco de carnaval da década de 70, o Ileaie. Observem que os colores, toda uma relação com a madre, né, a mama África, não? A madre África. Aqui é um símbolo de identidade. Vê aqui que ela todo o carnaval há como se fosse uma representante do carnaval, não? E todos a música, os rituais, tudo ele remonta a essa África. Incluso há grupos que vão na África estudar, outros grupos de África que vêm ao Brasil, enfim, há uma forte independência, inter-relação entre Brasil e África nesse aspecto, e esse grupo ha sido criado exatamente como uma forma de reação à invisibilidade negra da década de 70. Então, ele é muito forte, ele é muito presente, esses grupos não somente de carnaval, o baile é interessante, é importante, mas também ele é signo de identidade, de afirmação cultural. Não? Aqui também é outro bloco, o Olodum, também. Observa que são blocos que usam a percussão, dos colores também, todos remontam à África. Não? Também é outro símbolo de identidade, todo na cidade de Salvador de Bahia. Esses grupos são grupos também educativos, eles funcionam durante todo o ano, com muitas atividades culturais. Eu queria, será que eu não sei se consigo, se escutarão um pouco a música deles que utiliza a percussão, não? Esse ritmo que também nos remonta à África, não? Esses grupos Olodum Escola, eles têm também todo um trabalho com os ninhos, que também é um trabalho de identidade sociocultural. Desde pequenos, eles aprendem música, então, essa gestualidade, esse respeito a essa tradição. Agora, uma coisa algo interessante, muito interessante, é que as baianas, essas são mulheres baianas. Essas mulheres baianas, elas se vestem de branco e esse vestuário são vestuários religiosos, que saem dos grupos religiosos. E aqui encontramos uma coisa interessante, aqui, o que é ensinado hasta agora é muito bem visto, todos participam deles. Mas quando se habla de religião afro-brasileira, aí temos um problema de um rechaço nacional, de uma incompreensão nacional, não como um todo, em relação a esses grupos religiosos afrodescendentes. Porque tem uma relação com esse racismo que é um racismo também histórico de África. Os africanos são ainda os mais pobres em Brasil, são os que têm menos acesso. Por isso, o sistema de cotas, por exemplo, intenta reverter isso, não? De que os alunos que são das escolas públicas podem chegar à universidade. Não é um sistema bastante aceitado por toda a população. Há críticas muito ácidas em relação a ele, não? Pero a questão religiosa é muito mais complexa, porque essas religiões brasileiras, na verdade, que são grupos religiosos afro-brasileiros?
quando os africanos han sido levados para o Brasil, forçados a viver como escravos, eles eram de distintas partes de África, retomando anteriormente, não? Sudaneses, os bantuis, e entre esses grupos vários, de várias regiões de África. Então, quando eles chegavam aos portos, eles eram vendidos, mas eram separados, os amigos, as famílias eram separadas. Então, se perdia essa identidade familiar, não? E se perdia porque... E como retomar isso? Claro, eles retomavam, pouco a pouco, através dos grupos, situações que eles criavam para trabalhar com suas divindades, por exemplo, para os cultos da divindade, de modo que os portugueses, naquele momento, não perceberam que eles estavam fazendo isso porque eram rechaçados e eram proibidos. Então, criavam muitas estratégias para, por exemplo, um orixá recebia o nome de um santo católico, para que não se perceberam que eles estavam trabalhando suas questões religiosas, não? E mira como aquela lei de Salvador de Bahia, em Bahia, que os cultos afrodescendentes deixam de de ter registro policial. Então, aí também é outro avanço, que as religiões passam a ser livres, não? A gente pode ter acesso à religião que queira, não? Que deseje. Pero tudo isso, a esclavitude, a religião é uma religião distinta, porque ela comporta componente de várias culturas africanas que se reuniram nesses grupos, incluso os orixás, que são as divindades, algumas vêm de Nigéria, de tal parte de uma cidade, vêm de outra cidade, e todos se confluem para o mesmo grupo. E eles viviam culturalmente, se divertiam também nesses grupos. Havia diversão, cuidado do corpo, não? Essas religiões são religiões divinatórias. Eles trabalham, por exemplo, com os juegos de búzios para saber o orixá da cabeça de cada um, não? Que isso, aparentemente, eu quero saber se eu sou de Xangô, Xangô é viril, é assim, o outro Oxum, é a divindade das águas doces, ela é coqueta, ela lhe gusta do color dourado, então, e tem essa relação depois, tudo isso, as mitologias que se trabalham em relação às divindades, são mitologias, e essa relação com as divindades vão estabelecer identidades. A questão é, são identidades que são estabelecidas nesses grupos. Tá? Não sei se dará, se eu consigo pôr uma... Adelante, doutora. ¿Escuchas la música? Não escutas? Eles utilizam para as religiões a música Yoruba, e nessa religião é muito forte, por exemplo, o afeto entre as pessoas. Por quê? Porque se estabelece com a perda da família, dos familiares, esses grupos se reúnem e estabelecem vínculos familiares. Incluso até ao incesto familiar também, ao incesto nesses grupos, que é algo que não, que é interessante também ver posteriormente. Então, são organizações que têm não somente a questão religiosa, mas toda uma filosofia de vida. É isso que é importante, é que a influência africana, onde ela está preservada de uma maneira dinâmica, é nesses grupos religiosos. Não? Quando é ligado a fazer minha investigação nesses grupos, as senhoras maiores me diziam assim,
Consuelo, aqui esta é uma festa. Nos divertimos bastante, não? E eu dizia, como é que eles estão falando de coisa religiosa e de diversão? Não? Porque a concepção nossa de religião é separado de diversão. Eles não. A maneira de fazer, render culto à sua divindade é uma forma também de divertir-se, no sentido que há a música, a dança, a alegria, e ao mesmo tempo uma relação com suas divindades. É uma filosofia de vida dual, pero não dicotômica. Para os afrodescendentes existe a terra e o mundo de los orixás. O Aie seria a terra e o Orum de las divindades. Pero esses mundos se encontram o quê? Nos corpos de los participantes. E aí a questão do trance, onde a divindade vive no corpo, vive principalmente o quê? No ori, na cabeça. Não? Por isso que se diz, hacer la cabeça. O axé é uma concepção de energia vital. Em tudo há axé. E o que esses grupos fazem é o quê? Amplificar o axé no corpo de cada um. Então, se aprende nesses grupos a estar saudável, cuidar do corpo, a usar ervas medicinais, a saber como comportar-se com o outro, a saber se reconhecer, porque eu sou de Xangô, e Xangô é muito rápido, não? Pero há um orixá que é menos rápido que Oxalá. Então, a gente de Oxalá não se pode solicitar determinadas coisas para a gente de Oxalá, porque Oxalá tem que fazer as coisas despacio, pelo orixá do fogo, não, é tudo muito rápido. Então, essas interrelações entre o orixá e seu modo de vida vão sendo construídas identidades. E o que estou falando aqui, isso não é reconhecido aún por a maioria da população de Brasil. Se considera esses grupos como grupos raros, muito raros, não? Aunque a gente que se diga católica também participa desses grupos, porque há uma fluidez em Brasil que tu passa de uma religião a outra sem nenhum problema, sabe? Eu não estou pecando porque eu vou a esse grupo. Eu estou fazendo nesse grupo o que pode fazer em outro, eu hago outro e vou para as novas religiões também. ¿Ah? Pero isso não sai nas estatísticas. Sai como são católicos, pero não sai essa mescla, essa imbricação entre as religiões. E menos, a gente não disse que vai aos grupos. É evidente que cada vez mais, cada dia, isso se modifica, não? E que a gente vai assumindo suas identidades, sua religião. Pero há bastante rechaço em relação a isso. O orixá e a divindade e a pessoa se retroalimentam. Não? É uma religião onde o Orum e o Aie, a terra e o Orum se intercomunicam. O xirê é uma roda de dança, e toda roda de dança, sabe, das danças sacralizadas, elas, não? Há essas reuniões, é um ritual, é um grande ritual, que pode passar a durar horas e horas e horas e horas. Só que esse ritual, há um momento que se para o ritual e vamos a comer, e vamos ter um banquete para a divindade e também para o humano. Depois que comemos, bebemos, se regressa de novo ao centro, que é o barracão, que é um espaço preparado para esses rituais, e vamos novamente estabelecer o contato com a divindade. O cuidado do corpo é muito, muito importante nessas comunidades. A gente aprende a cuidar do corpo, a banhar-se,
a estar com roupas muito bonitas, blancas. Incluso quando eu chegava com minhas roupas, eu estava fazendo minhas investigações, e que levava minha roupa branca, mas não eram blancas como a deles, blancas, não? E a gente dizia, aí a gente dizia, tu roupa necessita de um pouquinho mais de rabão, sabe, Consuelo? Porque eu era distinta, minha roupa não era tão branca. Então, era um modo de dizer, mira, olha como somos nós outros, cuidamos de nós outros, de nossa roupa, não? E aí toda a iniciação que empieza com roupas muito sencillas e cada vez mais as roupas vão quedando mais bonitas. E que quando se chega à maioridade, no candomblé, as roupas são fantásticas de belas. Tá? Então, o cuidado com o corpo é uma religião ecológica, extremamente ecológica. Se falamos hoje de ecologia, existe um dito nessa religião, Kosi Ewe, Kosi Orixá. Em Yoruba quer dizer, sem honra não há orixá, não há candomblé. Tudo que se hace nessas religiões é com as hojas, incluso em los rituales, todo o salão ele é coberto de hojas. Lá há uma divindade que vive em um árvore. Então, os árvores são sagrados também. Mira como essa participante, ela está tendo um direcionamento para o árvore, que ali ela considera que também vive sua orixá. Não? Então, é uma religião que trabalha com os 4 princípios da natureza, água, terra, fogo, aire, e isso todo em todos os actos, em todos os rituais, todos esses elementos têm que estar presentes. E toda a vida é sagrada. Observe que aqui é um peji. Um peji são espaços como se fossem capilhas pequenas, pejis, onde estão as coisas do orixá. Observe que onde está a água ali, é o orixá Oxum. Oxum é um orixá feminino das águas dulces, de los rios, de las lagunas. E aí, Iemanjá, que é um orixá muito conhecido em toda a América Latina, que é o orixá das águas saladas. Oxum é a divindade do ouro, da riqueza. Iemanjá das águas saladas é a grande madre, que ela tem os senos grandes, que recebe seus filhos com os braços abertos. A dimensão lúdica também é muito presente nesses grupos. Há uma festividade que é para os Ibeji, que é chamado Cosme Damião em la religião católica. Pela verdade, em os afrodescendentes são os Ibeji, são os gemelos, são os ninhos. É uma festa de ninhos. Essa festa é toda muito para ninhos. Ela pode ser realizada em espaços abertos, mientras que outras são em espaços cerrados. Essa é toda no espaço aberto. Não? Há momentos de muita diversão nos grupos. Aqui não se consegue escutar o que eu pongo de sonido, não? O sonido? No, si le subes el volumen, Consol, quizá... ¿Se escucha o sonido? No. ¿No? Mano, se escucha. Não? Bom, o que eu queria ensinar é que esses ninhos estão trabalhando com a percussão desde pequeno e nesses grupos religiosos. Mira que o Lodum, que é visto antes, que trabalhava com percussão também, que é aceitado a percussão fora, pero, na verdade, esse conhecimento está preservado nesses grupos religiosos. A música, a dança. Participar dessas casas religiosas, que são várias em Brasil, são vários tipos. Eu trabalhado mais especificamente com o chamado candomblé.
é uma experiência estética. Então, é visto pessoas que chegavam muito assim, com os olhos muito para baixo, muito assim tímidas, não? E com 4 meses, 5 meses depois, as pessoas eram outras, porque elas eram incorporadas em uma família, não? E uma família. E toda uma experiência estética que ela passa. Cuidado com o corpo, cuidado com o outro, cuidado com o ambiente, cuidado com o orixá, aprender essas interrelações do outro. Se o orixá é esse, tem que ter cuidado com ele, porque não lhe gusta ruído, o outro é mais rápido. Isso se estabelece identidades. É uma religião extremamente complexa. Eu estou passando assim muito rapidamente, não? E há uma coisa muito interessante, que é o respeito aos adultos maiores, que hemos perdido em nossa sociedade, se conserva nessa religião. Mira como esse tipo que é enfermeiro, ele cuida dos maiores. Os maiores são cuidados com carinhos, por quê? Porque eles detêm o conhecimento. São eles que têm o conhecimento. Então, os rituais mais complexos não são de los mais jovens. Quem faz esses rituais são os maiores, os que sabem, não? Então, a reunião é uma religião iniciática que se passa, no mínimo, 7 anos para receber, dizer assim, bom, aqui tu já estás, tu eres o maior na comunidade. Maior não tem um sentido aí de idade, porque um ninho, um adolescente pode ser um maior se ele começou o processo de temprana idade. Bueno, com isso, o que eu quero dizer é que esses grupos preservaram uma filosofia, uma cosmovisão que vem de influência africana. Eles estão preservados nesses grupos. Aqui não é a defesa de uma religião, mas a defesa de que os grupos afrodescendentes, ou qualquer grupo, possam ter suas próprias concepções, defender, vivi-las. E esses grupos fazem isso, não? Eles fazem muito bem isso. São grupos que não permitem, eles podem participar, eles têm perfeita relação com outros grupos. A medicina, por exemplo, alopática, eles vão aos médicos e também fazem tem suas modalidades também de cura. Então, eles interconectam essas duas realidades. Não há uma distância. A distância que há é da sociedade de fora para dentro, mas de dentro para fora, extremamente compreensivos, eles compreendem. E eu perguntava assim, pero tu dizes a tu médico que hace também ela disse, não digo, meu médico é muito boa gente, pero não compreende essas coisas. Ok? Então, eles estabelecem essas relações e sabem muito bem manejar com elas. Então, quando decimos que o conhecimento afrodescendente ele é extremamente complexo, essa complexidade está dentro dessas religiões, que é um manancial de trabalhos que existem em relação a elas e que se tem de viver muito para compreender as lógicas. É toda uma lógica, construção, há uma construção de identidade, e essa identidade que é construída em los terreiros de candomblé, elas saem para a sociedade, em termos de gastronomia, danças, do lúdico. O que eu quero também deixar evidente é que esses grupos afrodescendentes, eles não só têm que ser vistos em termos de lúdico. O lúdico é interessante, não? Pero também há uma visão de mundo, uma cosmologia, uma concepção de vida, de mundo, que é vivida em eles. Então, temos que dizer isso, não? De ressaltar que há um conhecimento afrodescendente também. Há um conhecimento afrodescendente que ultrapassa a gastronomia, que ultrapassa o carnaval, aunque tudo isso é importante em termos de cultura, não? Bom,
por ahora. Gracias, Consol. Bien, doctora Marisol Alcocer Perulero, quiero comentar que el tiempo se nos vino encima, doctora, y tenemos nosotros, para cerrar al menos este tema, doctora Marisol Alcocer, si comentara sobre símbolos, y después de esto nos damos 2 minutos para cerrar con los últimos temas que habíamos planeado, que tiene que ver con violencia, racismo y los desafíos en el siglo XXI. Muchas gracias, doctora Marisol. Gracias, doctor Silvestre. Efectivamente, la temática es muy amplia y cada tema a tratar, por supuesto, que implicaría un conversatorio específico. Solamente aquí dejamos algunas líneas, ¿no? Respecto a esto de las expresiones culturales afrodescendientes, como bien lo menciona Consol, pues esto, aparte de que ha sido bandera de los colectivos también para reclamar la especificidad y la cultura diferenciada, pues es algo que se vive dentro de las comunidades afrodescendientes. Pero también aquí hay que tomar en cuenta algo que por lo menos para el caso de México sucede, por ejemplo, con la migración. Una vez que salen de la comunidad, muchos de estos elementos comunitarios pues se quedan atrás. Sin embargo, no quiere decir que lo olviden, ¿no? Esto es bien importante. Hay mucha literatura al respecto. Yo, por ejemplo, pienso en los trabajos que hace la investigadora Doris Careaga Coleman, por ejemplo, sobre la culinaria afrodescendiente, ¿no? Ella va explorando, por ejemplo, cómo se cocina en un pueblo de Veracruz, en su pueblo en Tamiahua, y cómo se comparte con otras regiones donde hay presencia afrodescendiente, inclusive hasta Puerto Rico, ¿no? Cómo compartimos formas de cocinar, ingredientes, sin tener contacto aparentemente contemporáneo, pero eso es parte de la herencia afrodescendiente. Lo que hace, por ejemplo, la maestra Céline de Mol sobre la protección y cura y la medicina tradicional en comunidades negras de la Costa Chica de Oaxaca. Ella va explorando justo todos estos elementos de curación del cuerpo, ¿no? Y desde los estudios pioneros de Aguirre Beltrán, cuando habla justo de las enfermedades del cuerpo que hay en comunidades, por ejemplo, como Cuixla o Coajinicuilapa, ¿no? De cómo cuando la sombra se separa del cuerpo, el cuerpo está en peligro de morir, por ejemplo, ¿no? Hay muchos elementos que pasan por el cuerpo, la sombra, el tono, y cuando existe una falta, digamos, cuando la sombra se va por su lado y el cuerpo por otro, entonces es cuando el cuerpo enferma, ¿no? Y tienes que tener cierto conocimiento y formas de sanación específica, por ejemplo, como curar de espanto, ¿no? Tienes que curar el espanto para que la sombra se pueda alinear de nuevo con el cuerpo. Y eso está estudiado desde la antropología. Otro elemento, por ejemplo, muy representativo, por lo menos en la Costa Chica, son las danzas, ¿no? La chilena como una de las formas de danza que tiene todo este carácter lírico, amoroso, picaresco, ¿no? De elogio a las bellezas naturales, a las mujeres, a los hombres bravíos, ¿no? Y esto, pues, se tiene discusión de dónde viene, si de Chile, si de Perú, o que proviene, a quienes dicen de la Zamacueca, por ejemplo, ¿no? Que le asignan un origen africano. El corrido es otro elemento importante de identidad afromexicana, donde, digo, más allá de lo que le podamos señalar a los corridos, el corrido constituye una manifestación también dancística porque, bueno, aparte que tiene toda una narrativa moral y ética dentro de las comunidades, ¿no? Hay violencias que permiten y hay violencias que se sancionan a través de los corridos, por ejemplo, ¿no? Pero se exalta mucho la violencia de ciertos, o digamos las vidas de ciertos héroes locales. Eso también es bien importante, los corridos y toda esta normatividad para probar o castigar la violencia dentro de los mismos corridos. Decía, por ejemplo, lo de la sombra, ¿no? Y la curación de espanto. Hay también otros rituales y diferentes plantas que se utilizan para curar el espanto, para curar la vergüenza, por ejemplo. Esto es otro elemento de sanación que puede pasar por encima de la minimización de todo este conocimiento que se tiene, ¿no? Hay otras instituciones, por ejemplo, se habla mucho del queridato, ¿no? Como una institución afro. Y fue Aguirre Beltrán el que establecía este punto, pero digo, más allá del queridato en sí como una forma de reinterpretación aparentemente de la poligamia, también quiero decir que estos temas y todos estos elementos están en constante resignificación, tal como es la cultura, ¿no? No está establecida como hace 100 años, de hecho hay mujeres, hay grupos que empiezan a cuestionar ciertas instituciones, ¿no?
Ahora, quisiera destacar, uno, que estos elementos de la cultura y las expresiones son fundamentales, pero también las comunidades y los grupos y los colectivos y la academia demandan otras cuestiones de la problemática social que viven como poblaciones negras afrodescendientes. Y esto tiene que ver con el punto, por ejemplo, de la violencia, las violencias que viven las mujeres, que viven los hombres. Normalmente cuando pensamos en violencia racial podemos pensar en Estados Unidos y en la policía, cómo asesina a población afrodescendiente, y ciertamente ese es un problema, pero para el caso de México, eso que no lo vemos tan evidente, hay otras formas muy ocultas de lo que es la violencia racializada, que yo diría, por ejemplo, ¿no? Y lo dicen las mujeres afromexicanas, dice, por ejemplo, que el personal de salud brinda atención racista a las mujeres porque no las atienden de manera inmediata cuando están en labor de parto, por ejemplo, ¿no? Porque tienen la idea de que las mujeres negras aguantan más el dolor, ¿no? Y eso es una construcción estereotipada que viene desde la colonia. Las mujeres negras aguantan la violencia hasta sexual, y eso no es violación porque ellas son fuertes, ¿no? Y hay toda esta construcción estereotipada y es violencia racial, no solamente es el actuar del policía, que efectivamente esa es una de las más evidentes, ¿no? Pero también la esterilización sin autorización de las mujeres indígenas, afrodescendientes, es otra forma de violencia institucional racista, ¿no? Las muertes evitables tienen, por supuesto, que todo esta marca racial. ¿Quiénes son las que mueren en la población indígena? La muerte materna, por ejemplo, es súper evidente, ¿no? Son mujeres que están alejadas de los centros de salud, que no tienen toda una infraestructura adecuada para la atención, ¿no? Y, por ejemplo, el tema que a mí me interesa, yo he trabajado constantemente, son las violencias contra las mujeres. La violencia feminicida también es una violencia racializada, y que hay que poner en la mesa de la discusión cómo las desigualdades sociales por fenotipo, por toda esta construcción racista que se tiene, tanto histórica como contemporánea, afecta de manera diferenciada, y la muerte, digamos que el racismo, ese es un elemento que permite que ciertas poblaciones mueran más que otras. Y en ese sentido Brasil va muy adelantado, ¿no? Los impactos del COVID diferenciado, por ejemplo, yo estaba viendo los reportes de la CEPAL de cómo han muerto más población afrodescendiente que la población blanca, aunque a la población afrodescendiente no están hospitalizadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es todo un campo que todavía queda abierto, doctor Consol. Yo creo que en realidad dejamos solos unas líneas generales de lo que es la expresión cultural, lo que son estos símbolos y toda esta minimización que se tiene en general socialmente de la población afrodescendiente, pero también las problemáticas diferenciadas que están viviendo como población racializada históricamente. Yo creo que a la ciencia política eso todavía es algo que también tenemos que dar. En el YEPA tenemos muchos elementos que podemos todavía retomar para nuestras tesis y nuestras investigaciones. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctora Marisol Alcocer. Me ha pedido la doctora Marisol Alcocer por cuestiones de tiempo, y así lo hemos acordado, que se junte el tema de las cuestiones simbólicas y de identidad con lo de la violencia. Entonces, ha compactado en su comentario estos dos puntos. Cerraríamos entonces con tus comentarios sobre el racismo y las violencias hacia la población afrodescendiente, no sin antes mencionar que esto es el primero de muchos conversatorios sobre este tema que son muy vigentes siempre en ambos países. Entonces, no demos por sentado que esto va a terminar aquí. Digamos que son los primeros 60 minutos de muchísimos que vienen, y hay muchísimos temas por comentar. Entonces, Consol, el tema de el racismo y violencias en las poblaciones afrodescendientes, te agradecería mucho tus comentarios. Perdoem, porque eu... No anterior, me passei muito tempo, ¿no? No te preocupes, así son los conversatorios, apasionados siempre. Sí, eu vou disponibilizar também muito rapidamente as outras, o PowerPoint deu o seguinte, muito rapidamente, né? Então, hablar de racismo, não? Muito rapidamente.
me gostou muito um trabalho do professor Luiz Augusto Campos, quando ele disse o seguinte, olha, falar de racismo não é um fenômeno com fortes raízes ideológicas. Alguns dizem que a precedência causal é semântica, os atos, as práticas racistas não requerem uma ideologia, o racismo havia adquirido características mais sistemáticas, institucionalizadas. Então, falar de racismo, eu creio que ele disse uma coisa que me interessou muito, que é a integração dessas três modalidades, a questão ideológica, a questão das práticas, das estruturais, não? E que o racismo é também uma forma de naturalizar a vida social. Não? E não podemos deixar de falar do racismo se não falamos também dos contextos históricos. Então, terminada a esclavitude em Brasil, quedou um problema. E agora, com a quantidade de negros inferiores, gente inferior, não? Que vamos fazer com eles? Então, aqui ha sido criada uma política pública de blanqueamento da sociedade. Incluso, ha sido a política pública onde foram atraídos europeus para o Brasil, para blanquear essa sociedade que tinha um excesso de negros. Não? E aí, o Kabengele Munanga, que é um professor africano da Universidade de São Paulo, ele disse que essa ideologia de blanqueamento nos impediu de construir uma nacionalidade por outras vias, não? Vias indígenas, também a negra, e que estamos tentando reconstruir isso. A Casa Grande Senzala vai passar para um outro ponto, que é dessa constituição da nacionalidade mestiça, já passa do biológico, nesse momento, para uma brasilidade mestiça. Pero se percebe o mito da democracia racial aún hoje, porque se diz o seguinte, se é uma sociedade mestiça, então todos podemos ter oportunidades iguais, todos estamos na mesma condição de igualdade, pero nas primeiras investigações sobre isso ha sido pela Unesco em 1950, quando se detecta o problema racial em Brasil, os prejuízos, a marginação dos afrodescendentes. Então, o racismo existe em Brasil e tem uma dimensão histórica considerável, não? Esse discurso da negação é um discurso que o Brasil é mestiço, portanto, não há prejuízo. Ser negro no Brasil é viver a marca também desse passado do negro, que era visto como símbolo de atraso e inferioridade. Tá? Os números, aí vamos passar, esse é importante, que os números da realidade dos afrodescendentes no Brasil é impressionante, hein? Agora, interessante que a população já se reconhece, 46% se reconhece morena ou parda, não? Já parda é o mais claro. E 8% já se considera negra. Só que essa população dos afrodescendentes são os que mais sofrem a recessão econômica, desemprego e pobreza. Se observou que nas favelas, nas tiabolas, quem vivem, 76% são de negros. Em São Paulo, o mesmo se verificou também em São Paulo, 70% das favelas são de negros. Os desempregados, 64% são homens e mulheres negros. Vê a realidade, que aí eu digo, é um contrassentido. Hemos avançado muito em termos de leis, de políticas públicas, que há algumas políticas muito interessantes, pero temos essas estatísticas, por exemplo, de que 49% de assassinato de negros em 2017 aumentou 62% em relação a 2016. E os não negros, muito menos. Então, se avaliou que uma pessoa negra tem 23,5% mais possibilidade de ser assassinada em relação a um cidadão pertencente a outras etnias. Isso é um dado também muito, muito importante. Aqui, nós temos, sim,
temos hoje em Brasil 770 mil presos, e é o terceiro país em número de pessoas encarceladas, sendo que 64% da população em La Cárcel são de negros. Pretos, negros, pardos também, não? Na mortalidade, em relação à mortalidade, também temos isso, que a subido de negros e pardos subiu 18%, mientras que para os demais cidadãos diminuiu. A violência contra a mulher, os homicídios contra a mulher, não? As mortes dentro de casa de mulheres, 28%. Feminicídio e violência doméstica. De 2012 a 2017, temos isso. Fora das residências diminui e dentro das residências, dos lares, aumenta. Pero aqui, olha, o homicídio de mulheres negras é maior e cresce mais que de das mulheres não negras. Esse também é um dado também muito importante, não? Que a taxa das mulheres negras cresceu aqui, ó, mientras que as mulheres negras aumentou aqui. O homicídio de mulheres negras alcançou 5,6 para cada 100 mil habitantes. Não negras, finalizou em 3. Então, há um crescimento em relação às mulheres e as afrodescendentes, as negras. É um problema muito sério no Brasil. As vítimas são de 18 a 30 anos, elas são o quê? São mais negras e pobres. 50% das vítimas são assassinadas por familiares, não? 33% dos delitos são cometidos por parejas e ex-parejas. As mulheres negras são as principais vítimas da violência doméstica em Brasil. Então, se a Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção à mulher, aún não se efetivou em relação às afrodescendentes. Não? E em relação a outro tema, veja que são dados, claro que nas estatísticas não podemos considerar a estatística como uma panaceia, mas são indicativos de que algo passa de muito complicado em relação a esse coletivo. Não? Bom, passamos a outro tempo, que era a questão das redes sociais e do global, não? Não é isso? O tema seguinte. Como é que são vistos a afrodescendência, o coletivo afrodescendente nas redes sociais? Constantemente se observa histórias de pessoas que contam sua trajetória, pessoas que não conseguem trabalho porque tem os cabelos assim, porque se veste de outra maneira. Não? Nas redes sociais ainda se observa o secretismo, uma opacidade da identidade social dos negros, uma invisibilidade, aunque isso está se modificando, se encontra sites de jovens, incluso de afrodescendentes, que dizem o seguinte: eu quero falar também de política, mas eu também quero falar da vida, eu quero falar de minha namorada, eu quero falar de uma música também. Eles se definem também isso. He visto nesses últimos dias vários desses sites onde ninhos e ninhas estão se reivindicando, né, sua afrodescendência, mas também dentro do contexto da sociedade como um todo. Não? Há um estudo interessante onde se observa chistes raciais, chistes, bromas, em relação principalmente às mulheres que estão em ascenso social. Essas que estão ascendendo socialmente, elas sofrem muito mais o impacto. Esse livro está detectando isso, eles sofrem muito mais impacto dessa violência racial. Não? As produtoras de conteúdos também, que estão também realizando encontros para ver que conteúdos, não é, da afrodescendência nas redes sociais. Aqui é um fotógrafo, africanos que estão ligando em São Paulo, não é? São os novos brasileiros, são refugiados que África que ligam agora de países em guerras e tal. Não?
Pero he visto também, vivido em Curitiba, e he visto como essas pessoas chegam na linha de pobreza. Com a questão do idioma, sem documentação, sem onde viver. Então, essa imigração também chega de uma forma também com condições muito perversas, não? E como resolver essas questões desse coletivo que chega, do coletivo também negro do Brasil, dos afrodescendentes, onde tem uma problemática muito séria em termos do acesso social, da questão do econômico, do emprego, de um bom emprego. Tudo isso está em ordem e temos que observar como são temáticas que podemos estar em outro conversatório falando muito dessas coisas todas, não? Porque tudo muito que vai, um tema entra no outro, não? E tudo isso é muito, muito complexo. Quando eu estava organizando esse conversatório, eu disse assim, bom, eu vou pôr alguns slides para que não hable muito, para que a gente veja mais, porque eu temia isso. São tantos assuntos e tantas temáticas que estão em torno de todos eles, que é difícil no contener de dizer poucas coisas, não? Pero quedamos por aí e... Muchísimas gracias, Consol. Pues cerramos la transmisión en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Se queda grabada la sesión, seguramente será de interés académico para muchas personas. Pues Ángel, cerramos la transmisión en Facebook y nos quedamos los invitados, el moderador y el administrador, después de que se cierre la transmisión en Facebook. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estamos. Esto empieza apenas. Ay,